Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre um assunto que causa muita dúvida no estudante, que são homônimos, parônimos, homófonos e homógrafos. Então, são palavras que têm semelhanças muito, muito pouca semelhança, porém escreve. Eu vou explicar para vocês, tá bom? Então, a nossa aula número 9, né, sobre homônimos e parônimos. Então, pessoal, as palavras homônimas, elas são aquelas que têm pronúncia e ou grafia idênticas. Então, mas os significados delas são bem diferentes. Palavras parônimas são pares de palavras quase homônimas, mas que se diferenciam um pouco na pronúncia e na grafia. Vamos ver um exemplo. Agente, agente, né? Qual usar? O que nós podemos falar? Né? Esse agente é aquela pessoa, por exemplo, que trabalha num determinado lugar, por exemplo, um agente de viagem, e agente, trocado pelo pronome nós. Nós iremos, a gente vai. Então, esse aqui é utilizado assim, muitas vezes para substituição do pronome. Então, vamos fazer um pequeno resumo agora sobre homônimos e parônimos. Então, veja bem, o que são homônimos? São palavras, são pares de palavras, idênticas na grafia, na pronúncia ou em ambos. Então, mas os significados deles são diferentes. Quando são idênticas na pronúncia, chamam-se homófonas. Vamos lá. Quando são idênticas na pronúncia, chama-se homófonas, significa que tem o mesmo som. Quando são idênticas na grafia, chama-se homógrafas, quer dizer que tem a mesma grafia. Certo? Homófonas, homógrafas. Quando são idênticas na pronúncia e na grafia, são homônimas perfeitas. Por quê? Porque escrevem da mesma forma. Né? Então, veja só, são idênticas na pronúncia e na grafia. São homônimas perfeitas. Apesar do significado ser né? Quer dizer, para definir coisas diferentes. Parônimos são palavras, são pares de palavras, né? Quase homônimas, com pouca diferença no som e na grafia. Vejam bem, pessoal. Então, o que são homônimos? Homônimos são palavras que têm pronúncia e ou grafia idênticas, porém, significados diferentes. Vamos ver. Esta manga. Vamos lá. Esta manga está deliciosa. Vamos pôr uma exclamação aqui para ficar melhor. Esta manga está deliciosa. Outra aqui. Preciso costurar esta manga. Tá. Então, a palavra manga, né? Tem significado diferente. Né? Mas, colocando na frase, então, são idênticas na escrita e na sonoridade. Manga, manga. Só que, na frase, aqui significa outra coisa. Né? A manga está deliciosa,
como vocês bem sabem, é a manga, a fruta deliciosa, o fruto da mangueira. Preciso costurar essa manga, como vocês bem sabem, né? É essa parte da blusa, da camisa, enfim, tá? Tá certo? Olha, no primeiro enunciado, a palavra manga, ela se refere a, como eu disse, né? A fruta adocicada, de cor amarela, laranja e vermelha, as cores, né? No segundo enunciado, a palavra manga refere-se à parte que fica na extremidade de uma camiseta. Camisa, blusa, por terem a mesma pronúncia e a mesma grafia, mas se referirem a significados diferentes. Então, na palavra manga e manga são escritas ambas da mesma forma, né? São par de palavras homônimas, tá certo? Vamos ver então agora os tipos de homônimos. Há 3 tipos de homônimos. Por exemplo, né? Os homófonos, os homógrafos e os homônimos perfeitos. Então, repetindo, há 3 tipos de homônimos. São os homófonos, os homógrafos e os homônimos perfeitos. Então, os homófonos são pares de palavras que têm pronúncia igual, mas grafias e significados diferentes. Por exemplo, aqui, ó. Olhem bem. Acento com C, acento com 2 S. Alto com L, alto com U. Cauda com U, cauda com L. Sexta com C, iniciado com a letra C, sexta iniciado com a letra S. Sem, iniciado com a letra C, e sem, iniciado com a letra S. Cela, iniciado com a letra S, e cela, iniciado com a letra C. Seção, no centro aqui com 2 S e aqui com C cedilha. Então, pessoal, o que nós queremos dizer para vocês é assim: quando o acento é com C, ele significa sinal gráfico que indica a sílaba. Quando ele é com 2 S, é o lugar onde se senta. O banco, a cadeira, aquela parte de cima ali, onde a pessoa se senta. O alto, a palavra alto, com L, significa elevado, em estatura, por exemplo. Pessoa de estatura alta. É um homem alto, é uma mulher alta. E alto com U significa ato público, narração de fato solene, por exemplo. Aí vem cauda com U e cauda com L. A cauda com U é a parte traseira do animal, certo? O rabo do animal, vamos dizer assim, né? E a cauda com L é o líquido doce usado em confeitos, por exemplo. Cesta. Então, ó, veja só. Nós temos a cesta com C e a cesta com X. Então, quando a pessoa se depara, muitas vezes pode se confundir. Né? Então, a cesta iniciada com C e cesta CESTA é um recipiente usado para transportar ou armazenar objetos, carregar coisas, né? E cesta iniciado com S e SEXTA
dia da semana, obviamente, né? Sexta, que é esse aqui, né? Dia da semana. E esse aqui, um recipiente usado para transportar ou armazenar objetos. 100 é o número. Aqui, ó. Certo? E 100 é uma preposição que indica ausência. Estou sem dinheiro, ausência do dinheiro, né? Então isso mesmo. E a sela, gente? Quando é com S, é aquela montaria do cavalo, né? É o arreio para a montaria. A sela, quando é com C, é um pequeno, um pequeno quarto de prisão. Nem sempre, às vezes, é de prisão. Por exemplo, um quartinho dos monges, por exemplo. Quando a pessoa fala que ele permaneceu em sua cela, obviamente o monge não está preso. É o lugarzinho dele lá. É um pequeno quarto. Tá certo? Sessão. Aqui causa bastante dúvida, né? Olha, é o período durante o qual ocorre um evento. A sessão da Câmara, por exemplo, né? Então, sessão com 2 S, né, iniciado, obviamente, pelo S, é um período durante o qual ocorre um evento, aquele momento ali. E sessão com C cedilha é divisão ou parte de algo, de alguma coisa. Tá? Certo? Então tá. Agora nós vamos falar de homógrafos. Então, pessoal, os homógrafos. Vamos aos homógrafos. Então, quem são os homógrafos? Então, são pares de palavras com grafias iguais, mas pronúncias ligeiramente diferentes e significados também diferentes. Por exemplo, vamos ver. Então, pessoal, olha, colher. Desculpa, colher. Então, escreve-se assim, mas a sonoridade é como se tivéssemos um circunflexo, o som é fechado. Então, nesse caso aqui, força, o som, a sonoridade é de um O fechado. Então, colocamos aqui um circunflexo para dar realce na palavra, força. Aqui a palavra força, ele está com acento agudo, porque o U aqui é aberto, é força, né? Força. Gosto. Então aqui, a palavra, ele tem um som fechado, o gosto. Então colocamos circunflexo aqui, só mesmo para explicação, e gosto. Então, gosto, nesse caso ele é aberto, então foi colocado o agudo para indicar, então, que ele é uma vogal aberta. Não? Colher, que é colher aqui nesse sentido, então vamos lá. O colher, então, quando ele é aberto, é um utensílio de cozinha. Quando ele é fechado, é um verbo de ação de colher, de apanhar algo, né? E força, o fechado força, né? Significa poder da musculatura, resistência, por exemplo, né? Força é a conjugação do verbo forçar. Gosto, fechado, então, né? E gosto. Então, ter o gosto, conjugação do verbo gostar, né? Por exemplo, a palavra gosto, ele é um substantivo, o gosto por alguma coisa. Gosto
é uma conjugação do verbo gostar. Tá bom? Vamos lá, então. Nós temos a palavra molho também. Molho tem um molho. E nós temos também o molho que é aberto. Molho. Né? Então, como todos sabem, molho é a mistura líquida usada para temperar comida, contém esse som fechado aqui. E molho é a conjugação do verbo molhar, quando o som é aberto. Né? Sempre lembrando que foi escrito aqui, colocado acento, que a palavra correta não leva acento, mas colocamos só para indicar a sonoridade que ela traz. Certo? Vamos falar um pouquinho sobre homônimos perfeitos. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre os homônimos perfeitos. Então, os homônimos perfeitos são pares de palavras com pronúncia e grafia iguais, mas de significados diferentes. Vamos lá, então. Banco. Banco. Tá. As duas palavras são escritas iguais. Mas, vamos supor, o banco, que serve para se sentar, né? E tem o banco, que é a instituição financeira. Né? Traga o banco para mim que estou cansado. Vou ao banco depositar meu dinheiro e já volto. Então, essa é o homônimo perfeito. Né? São palavras homônimas perfeitas. Aí, tá certo? Canto. Veja só, a palavra canto. Também. É homônimo perfeito. Por exemplo, ação de cantar. Canto. Né? Parte de um cômodo. É um canto. Certo? Veja só. Cedo. Palavra cedo aqui também. Você chegou cedo. Então, adiantado no tempo. E cedo é uma conjugação do verbo ceder. Eu cedo lugar quando a pessoa está inválida, por exemplo. Está cansada, por exemplo. Né? Olha, a palavra pelo, por exemplo, é outro homônimo perfeito. Por quê? Gente, pelo, aquele fio que cresce no corpo de animais, de pessoas. O pelo. Né? E pelo, a contração da preposição por com o artigo o. Por exemplo, vou pelo caminho mais fácil. Né? Torço pelo clube melhor do Brasil. Então, utiliza-se pelo, né, um sentido diferente, porém, ela é escrita da mesma forma. Torta é outro exemplo. Vamos lá. Torta. Receita, né? Receita de uma torta, né? Receita de doce ou salgado assado. Então, nós escrevemos assim. E torta é também um adjetivo feminino de torto. Né? Por exemplo, aquela parede está torta. Né? É uma palavra feminina. É um adjetivo feminino. Então, pessoal, vamos agora para entender o que são os parônimos. Então, pessoal, vamos ver o que são os parônimos, então, né? São palavras, as palavras parônimas são pares de palavras que têm escrita e grafia quase iguais, ligeiramente diferentes, um pouquinho. Portanto, parônimos são quase homônimos, com pequenas diferenças.
Então vejamos então a diferença entre homônimos e parônimos, certo? A principal diferença entre homônimos e parônimos está no fato de que, no primeiro caso, algum elemento, pronúncia, geografia, será igual, enquanto no segundo caso, tanto a pronúncia quanto na grafia, ou quanto a grafia, não chegam a ser idênticas, apenas parecidas. Veja um resumo das diferenças entre conceitos. Por exemplo, aqui, comprimento. Comprimento é a medida de algo de uma extremidade à outra. Né? E comprimento, gente. Cumprimento, vamos lá. Cumprimento, o que é? É a ação de cumprimentar alguém. Bom dia, tudo bem? Como vai? Então, veja bem, cumprimento é a medida. E cumprimento é a ação de cumprimentar alguém. Bom, olha, vamos lá então. Outro exemplo. Que é a descrição. Descrição. É o ato de descrever, por exemplo, né? Descrever um objeto, alguma coisa, fazer uma descrição sobre alguma coisa. E, vamos lá, o que é descrição? Olha, gente. O que é uma descrição? É uma qualidade de quem é discreto, reservado, aquela pessoa que não se expõe demais. É uma pessoa discreta, é uma pessoa que tem discrição, pessoa discreta, tá certo? Outro caso, por exemplo, eminente. Eminente. O que é eminente? É aquilo que se destaca, por exemplo, né? E o que é iminente? O que é iminente? Olha, eminente é aquilo que se destaca. E iminente, alguma coisa que está prestes a acontecer. Certo? Vamos lá, outro caso. É inflação. Inflação. Então, vamos lá então. O caso de inflação. O que é uma inflação? É o aumento generalizado de preços. E infração. Infração com R é o quê? É violação de uma lei ou regra. Né? Alguém que é infrator, ele causa infração à lei. Então, no primeiro caso é com L, aqui é com o R que se utiliza. Vultoso. Vultoso. O que é vultoso? Que tem muito volume. Então, vultoso que tem muito volume. E vultuoso é algo que é grande ou avantajado, geralmente usado para descrever uma quantia de dinheiro. Foi uma soma vultuosa que roubaram do banco. Então, vultuoso, não é uma soma. Né? Por exemplo, no caso, citamos do dinheiro, né? Então, vultoso, que tem muito volume. Vamos então agora, diferenças entre homônimos e parônimos. A principal diferença entre homônimos e parônimos está no fato de que, no primeiro caso, algum elemento,
pronunciografia será igual, enquanto no segundo caso, tanto a pronúncia quanto a grafia não chegam a ser idênticas, apenas parecidas. Então, gente, vamos para a tabela, aqui, ó, no quadro. Então, conceito, pronúncia e grafia. Por exemplo, nos parônimos, a pronúncia é quase igual e a grafia também é quase igual. Nos homófonos, a pronúncia é igual e a grafia é quase igual. Nos homógrafos, a pronúncia é quase igual e a grafia é igual. Nos homônimos, a pronúncia é igual. A grafia também é igual, tá certo? Assim encerramos a aula de hoje. Muito obrigado por ter assistido. Abraço, até a próxima. Se você gostou deste conteúdo, curta e compartilhe este vídeo. Considere apoiar este canal diretamente através de nosso Patreon. Siga Português com o Professor Elias na página do Facebook, através do link afixado no canal.